Você não faz um bolo só com farinha, nem só com manteiga, nem só com ovos. Você precisa de vários ingredientes. O bolo da vida necessita vários ingredientes. E um desses ingredientes é o diálogo. Um desses ingredientes é a capacidade de se comunicar. Ele não é o único, mas ele é fundamental. A comunicação tem 3 níveis. O primeiro nível eu chamo de boca-ouvido. O segundo nível eu chamo de cérebro-cérebro. O terceiro nível eu chamo de coração-coração. Vamos começar com o primeiro nível. Boca-ouvido. Deixe-me primeiro fazer uma distinção para você. Ouvir e escutar não são sinônimos. Você ouve com o ouvido. Você escuta com o cérebro. Você já foi alguma vez num restaurante e pediu ao garçom para lhe trazer uma água com gás e ele lhe trouxe uma água sem gás? Ou você fez uma solicitação e ele lhe trouxe outra? Aquele garçom, naquele momento que ele recebeu o seu pedido, ele estava operando no nível 1. No nível 1 ninguém é promovido. No nível 1 você não conquista as pessoas. No nível 1 você não vai para frente na vida. Não interessa a nota que você tirou na escola, isso não faz diferença. Porque a escola lhe passa informação. A vida lhe exige competência de ação. O que cai na prova não cai na vida. Se você observar na sua cidade, você vai encontrar indivíduos que eram CDFs, que eram estudantes brilhantes, e hoje são pessoas que estão perdidas na vida. E você vai encontrar também pessoas que eram estudantes medíocres, e hoje são excelentes empresários, estão contribuindo para o bem-estar da comunidade. Por que isso? Porque esses segundos, eles sabem dialogar com o mundo, eles sabem dialogar com a sociedade, eles aprenderam, talvez até intuitivamente, o poder da comunicação. Então, se você me permite, eu vou começar a trabalhar nesse modelo do nível 1, boca-ouvido, nível 2, cérebro-cérebro, nível 3, coração-coração. Quando você está operando no diálogo no nível 1, não acontece nada. É o pai que está dando um sermão para o filho. E entra num ouvido e sai no outro. E o pai não percebe que ele vem falando isso há 5 anos e não funcionou nada. Pelo contrário, o filho até ficou rebelde de escutar o pai falar aquilo. E o pai não se dá conta que aquilo não é diálogo, que é um monólogo que ele está falando para o vento. Porque está entrando no ouvido e saindo no outro. Eu só posso me comunicar com vocês se nós fizermos uma conversa que interesse vocês. Não tem outro jeito. No diálogo, na comunicação, nós temos que modificar um pouquinho aquela frase que você conhece. A frase é assim: faça aos outros o que você gostaria que fosse feito a você. A verdade não é bem essa. Faça aos outros o que os outros gostariam que fosse feito a eles. Se eu convidar você para jantar na minha casa em São Paulo, eu não vou lhe servir o meu prato favorito. Pode ser que você nem coma. Eu vou perguntar o que você gosta. Se eu quero agradar alguém num processo de diálogo, eu tenho que ver o que a outra pessoa quer ouvir. Eu vou começar por ali. E não o que eu quero passar. Quero que você entenda isso. Faça aos outros o que os outros gostariam que fosse feito a eles. Eu quero mostrar o meu ponto de vista para você, mas eu não me preocupo como que você vai receber esse ponto de vista. Aí sabe o que acontece? A natureza colocou um ouvido no mesmo nível do outro. Entra num ouvido e sai no outro. Aí não deixa de ser diálogo, passa a ser monólogo, porque não tem repercussão. Para esse diálogo se ocorrer, primeiro eu tenho que ter uma mensagem forte. Você só vai continuar me escutando
se você estiver gostando da mensagem. Eu tenho que ter algo para poder passar para você. Essa é a mensagem. Segundo, nós temos que conversar de uma forma metafórica. Quando eu lhe conto uma história, você não pode dizer que você não concorda com ela. Eu estou lhe contando uma história. E dentro da história, eu coloco a ideia que eu quero passar para você. Era uma vez um navio de alta prioridade, porque carregava ouro. E de repente o motor desse navio enguiçou. E o dono do navio disse: para. Traga aqui o melhor mecânico da região. Eles trouxeram. Ele trabalhou um dia inteiro, não conseguiu consertar o motor. Ele disse: para. Traga aqui o melhor engenheiro mecânico do país mais próximo. Eles trouxeram. Ele trabalhou 2 dias, não conseguiu consertar o navio. Ele disse: para. Traga aqui de onde estiver, de helicóptero, quem montou essa máquina desse navio. E eles procuraram, encontraram e trouxeram ele e um assistente. E eles desceram no navio de helicóptero, foram até a casa de máquinas, escutaram o barulho da tubulação, tocaram nos tubos, e tinha uma válvulazinha vermelha num canto. E ele perguntou para o assistente dele: você tem um martelo? Tem, me empresta. Ele foi lá e pim, ligue. Eles ligaram, tudo funcionou às mil maravilhas. Os 3 indivíduos que trabalharam, o primeiro que trabalhou um dia, o segundo que trabalhou 2 dias, e esse que deu a martelada na válvula, mandaram as suas respectivas contas. Quem trabalhou um dia, mandou uma conta de $100. Quem trabalhou 2 dias, mandou uma conta de $400, $200 por dia, porque ele havia trabalhado 2 dias e ele era mais sofisticado do que o outro. E quem deu a martelada mandou uma conta de $10.000. O dono do navio falou: vou pagar, porque ele consertou o meu navio, mas eu só pago com uma condição: que ele mostre como é que ele chegou à conclusão de me cobrar $10.000. E ele mandou um bilhete para o dono do navio: para dar a martelada, $1. Para saber onde bater com o martelo, 9.999. Olha que interessante. Você imagine que nós estamos almoçando e eu conto essa história para você. Aí nós estamos num diálogo, almoçando. Aí você vai para o seu escritório comigo e você está pensando em me contratar para ser seu consultor na sua empresa. E você pergunta assim: doutor Laí, qual é a sua remuneração? E eu falo um preço elevado. Ao invés de você falar é caro, você vai pensar assim: esse cara sabe onde bater com o martelo. Eu preparei o seu cérebro para escutar o meu diálogo com você. Através de quê? Através de uma história, através de uma metáfora. A pessoa que sabe dialogar, ela conversa metaforicamente. O político que ganha a eleição é um contador de histórias. O padre que faz o sermão que agrada a todos é um contador de história. Porque quando você está contando uma história, a mente crítica baixa. Você conta a história e leva o que você quer levar junto da mensagem. E a mensagem entra na estrutura psicológica. Terceira coisa importante no diálogo é uma linguagem apropriada. Você já foi a um médico e o médico começa a usar aquela terminologia médica que só ele entende. E aí você volta e a sua família te pergunta: e aí, o que você tem? O que o médico falou? Ah, não entendi o que o médico falou. Esse médico não tem nada de inteligente. Ele tem que conversar numa linguagem que o paciente entenda. A própria Bíblia tem uma citação dizendo que se você não falar a linguagem de quem está lhe escutando, você está falando aos ares. E outra coisa importante é a percepção. Uma coisa é o que você está passando, a outra coisa é que o outro está captando. Ah, você é um vendedor? Sou. Você é um bom vendedor? Ótimo vendedor. E aí, você tem vendido bem? Não, tem vendido muito mal. Então você não é um bom vendedor.
O aluno que diz que é bom aluno, ele tem que me mostrar um boletim bom. Eu não conheço bom aluno com boletim ruim. O mínimo que você tem que me mostrar como bom aluno são boas notas no boletim. Isso lhe caracteriza como bom aluno. Se você é vendedor e você não está vendendo o que você gostaria de vender, você vai me desculpar, a tecnologia, a abordagem que você está usando de vendas está sendo inadequada. Talvez a sua linguagem não está sendo apropriada, talvez a sua mensagem não está sendo forte o bastante, talvez você não esteja fazendo uso dos recursos da metáfora, das histórias. Semana passada teve um cliente aqui e eu falei para ele o seguinte: aí você pode falar o que você quiser. Você está falando, você está contando para esse cliente que está na sua frente o que você fez com o cliente da semana passada, o que você falou para ele. Mas na realidade você está falando para esse escutar, mas você usou o artifício metafórico de que você está falando para o outro. E quando você trabalha esse fenômeno do diálogo desse jeito, quando você termina, a pessoa se sente convidada a participar das suas ideias. Ela se sente, o filho, quando um pai sabe ter um diálogo com ele, quando termina o diálogo, o filho se sente convidado a experimentar o que o pai está falando para ver se dá certo. É um convite que ele recebe.